Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Investindo com Troco. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma dúvida que muita gente tem quando começa a investir. Então assim, é melhor investir em ações ou em fundos imobiliários? Quais são as diferenças entre eles? Qual tem mais risco? Qual paga mais? Então, fica aqui comigo que até o final do vídeo eu vou explicar tudo de um jeito mais simples para você entender e tomar suas próprias decisões. Então pessoal, para começar, nós precisamos entender o que é uma ação. Então assim, a ação é como se fosse um pedacinho de uma empresa. Ou seja, quando você compra uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa. Então, se você compra a ação da Petrobras, por exemplo, você se torna sócio da Petrobras. Se compra uma ação da Itaú, você se torna sócio do Banco Itaú. Então assim, como você ganha dinheiro com as ações? Tem duas formas principais de ganhar dinheiro com ações. A primeira é a valorização. Através da valorização você consegue ganhar dinheiro com a ação, ou seja, se você compra uma ação hoje por R$10 e daqui a um tempo ela sobe para 15, se você vender você lucra com essa diferença de preço. Então assim, o segundo jeito de você ganhar dinheiro com a ação é recebendo os dividendos dessa ação. Então assim, os dividendos são a parte do lucro da empresa que ela distribui pelos acionistas, a quem adquiriu a ação, mas não são todas as empresas que pagam os dividendos e o valor também pode variar, entendeu? Além de algumas empresas não pagar o valor que eles pagam de dividendos, pode ser variável. E mais uma coisa importante que vocês precisam saber é que assim, as ações elas costumam oscilar bastante, entendeu? Então vai ter dias que elas sobem, vai subir até demais, mas outros dias elas vão estar lá embaixo. Então o mercado de ações tem essa volatilidade, que pode até assustar algumas pessoas. Os que estão iniciando nos investimentos podem se assustar pela questão da ação subir demais ou de descer demais. E agora nós precisamos entender o que são os fundos imobiliários. E eu vou estar falando para vocês novamente o que são os fundos imobiliários. Eles funcionam de um jeito que é um pouquinho diferente das ações. Eles são fundos que investem principalmente em imóveis, shoppings, prédios comerciais, galpão logísticos, hospitais, e tem mais um monte de prédios aí que eles investem. Então até mesmo os que são de papéis estão ligados ao mercado imobiliário. Então assim, quando você investe no fundo imobiliário, é como se você estivesse comprando uma parte desses imóveis e você se torna automaticamente sócio dos aluguéis que esses imóveis geram, entendeu? Então, como é que a gente ganha dinheiro com os FIIs? A principal forma é através da renda mensal que você recebe quando você adquire a cota, e a maioria dos FIIs paga aluguéis todos os meses. Então, assim, esse valor cai direto na sua conta que você criou na corretora. Então, além disso, as cotas dos fundos imobiliários também podem valorizar com o tempo, pode subir também. Então, você pode vender futuramente com um preço maior do que o preço que você adquiriu. Agora sim, uma vantagem legal dos fundos imobiliários, que são os famosos FIIs, é que os rendimentos, os aluguéis, na verdade, que você recebe todo mês, são isentos de imposto de renda. Então, no caso, para a pessoa física. Ou seja, o valor que cai na sua conta é seu limpinho, sem ser cobrado nenhum imposto. Então, os FIIs, eles costumam ser menos voláteis, na verdade. Mas, assim, não quer dizer que eles não oscilam também. Eles oscilam, mas não tanto quanto as ações oscilam. Os preços das cotas também sobem e descem, mas, em geral, as variações são menores do que as variações das ações. Agora, pessoal, que eu já expliquei o que são ações e fundos imobiliários e você já entendeu, nós vamos agora tentar entender as principais diferenças entre eles. Então assim, primeiro, a renda passiva. Ações elas podem pagar dividendos, mas eles não são garantidos e nem caem com tanta frequência como os dos fundos imobiliários, porque geralmente os fundos imobiliários ele pagam aluguel todo mês e isso atrai quem busca uma renda mais estável. Em questão de oscilação e volatilidade, no caso, as ações elas sobem e descem muito. Então assim, principalmente em momentos de crise ou notícias sobre a economia, elas tendem a subir ou a descer. Então os FIIs eles também oscilam, mas normalmente eles são mais estáveis que as ações, como eu falei agora há pouco. Em questão de risco, pessoal, ações têm um risco maior porque o mercado é mais volátil.
e o valor, né, depende muito do desempenho das empresas, no caso, o valor de cada ação. Então, depende das empresas e também depende da economia como um todo. E os FIIs, eles já têm um risco moderado. Então, no caso, pode acontecer, por exemplo, do imóvel ficar vazio e o fundo parar de pagar ou reduzir os aluguéis. Tem essa questão dos fundos imobiliários. A questão da tributação. Nas ações, você paga 15% de imposto de renda sobre o lucro quando você vende a sua ação. E os dividendos, na maioria das vezes, eles são isentos, mas isso pode mudar futuramente, quem sabe? A gente vai analisando para ver o que vai acontecer. Já nos FIIs, os rendimentos, no caso os aluguéis, eles são isentos de imposto de renda, mas no caso, se você vender a cota, e se essa cota que você vendeu estiver acima do valor que você comprou, no caso no lucro, também paga 15% de imposto de renda sobre o lucro que você obteve. Para que você entendeu um pouco dessa parte sobre ações e os fundos imobiliários, vamos ver agora os objetivos. Então, assim, as ações, na verdade, elas são mais indicadas para quem busca o crescimento, entendeu? E está disposto a assumir os riscos, porque as ações são bem variáveis. E os FIIs, eles já são indicados para quem busca a renda passiva mensal e estabilidade. Então, assim, se você quer ser vamos dizer, um dinheiro caindo todo mês, entendeu? O que você investiu, vamos dizer, você investiu R$1.000. Se você quer ter um dinheirinho caindo todo mês, você vai partir para os fundos imobiliários, porque é uma renda passiva. Se você tem 100 mil, você quer dinheiro caindo todo mês, você vai partir para os fundos imobiliários, porque você quer uma renda passiva. Então, pessoal, para resumir, falar um pouco das vantagens e desvantagens. Mas são poucas, sabe? A diferença é um pouquinho. Então vamos lá. As vantagens das ações. As ações, ela tem um potencial de crescimento, né? Tem um potencial alto de crescimento e possibilidade de se tornar um sócio de grandes empresas. Então, além de ter um potencial, você tem a possibilidade de se tornar sócio de várias empresas, como a Petrobras, Itaú, entendeu? Banco do Brasil. Já os FIIs, as vantagens dos FIIs é a renda mensal constante e volatilidade menor. Então, as desvantagens das ações, ela oscila muito e pode demorar para gerar renda. Já as desvantagens dos fundos imobiliários, ele pode ter a vacância, que são os imóveis vazios, e o potencial de crescimento é menor comparado às ações. Depois de eu ter te falado isso tudo, provavelmente você vai perguntar: Liz, qual é o melhor para mim? Muita gente faz essa pergunta. Qual é o melhor? Em que eu devo investir? Em ações ou fundos imobiliários? Vou ser bem sincera com vocês. Não existe um melhor ou pior entre ações e fundos imobiliários. Tudo vai depender do seu perfil de investidor e dos seus objetivos nesse rumo. Se você gosta de arriscar mais e pensa em crescimento no longo prazo, ações podem fazer mais sentido para você. Mas agora, se você quer começar a ter uma renda passiva todo mês e prefere algo mais estável, sem muita volatilidade, os FIIs são uma ótima opção para você. Sabe, o que eu acho melhor é misturar os dois, na verdade. Ter uma parte em ações e outra parte em fundos imobiliários. Assim você tem o melhor dos dois mundos, na verdade, dos dois mundos entre ações e fundos imobiliários, e maior potencial da valorização da sua carteira e da renda passiva. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a entender melhor as diferenças entre ações e fundos imobiliários. Agora, eu quero saber, na verdade, se você prefere investir em ações ou fundos imobiliários, ou se você prefere investir nos dois. Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. E claro, se esse vídeo foi útil para você, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu comentário aí embaixo. A gente se vê na próxima.